quero que você reserve esse tempo para você aprender e crescer muito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui o meu amado, querido pastor Mário. Glória a Deus. Responsável por essa primeira palavra da manhã. Olhe para o crente que está do teu lado e diga assim: crente, te prepara, aperta o cinto, porque o voo vai começar. Mas tem uma coisa, o piloto é bom, é o Espírito Santo, e o copiloto aí também é capacitado, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai amado, soberano, eis aqui o teu servo, que já em tua presença buscou e se preparou da melhor forma, mas sabemos que a melhor forma é aqui, é o Espírito Santo. Então usa ele de forma poderosa e profunda em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. Obrigado, Vinícius. Esse cara dirige muito bem, né? Por favor, tome seu lugar. Eu queria saudar especialmente aqueles irmãos que estão chegando na conferência, que não estiveram ontem à noite. Todos os que estão chegando, que não estiveram ontem à noite, por favor, fiquem em pé, que nós queremos dar uma salva de palmas a vocês. Olha só quanta gente. Glórias a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Podem sentar. Olha aí, tem gente de longe que chegou, Três Coroas, Rio Pardo, outros que eu vi. Maravilha de Deus. Que Deus fale muito. Ontem de noite já fomos impactados e eu creio que hoje até à noite você vai aproveitar cada minuto para terminar não só esse ano bem, mas ter uma continuidade. Quando nos reunimos para fazer uma conferência visando líderes, pastores e líderes, nós entendemos que os líderes são os que ajudam a carregar o piano. São aqueles que fazem com que as coisas funcionem. São aqueles que estão na frente. E Satanás ataca os que estão na frente. E os que estão na frente precisam saber, entender que Satanás os quer destruir. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Um líder de qualquer ministério, de uma célula, ele exerce uma função pastoral, uma liderança, ministério de louvor, ministério de artes, todos os ministérios em que você está envolvido. Existe uma guerra. A tua vida, a minha vida não é um filme, a nossa vida não é cinema, em que viveram felizes para sempre, tudo terminou maravilhosamente bem. Você vê as histórias bíblicas que a maioria dos líderes da Bíblia não terminaram bem. Se dá uma olhada, não terminaram bem. Salomão terminou bem ou terminou mal? Terminou mal. Você vê a história dos reis, a grande maioria terminou muito mal. O primeiro rei que Deus escolheu, o rei Saul, como é que ele terminou? Terminou mal. Então esta conferência, ela foi chamada, nós nos reunimos e pensamos já antes da pandemia. Então, Baixinho, nós estamos conversando há muito tempo. O que nós precisamos fazer para que os nossos líderes possam terminar bem, a começar por este ano. A começar por 2022, nós não queremos terminar o ano esgualepados, né, desgastados e com vontade de procurar o pastor e dizer assim, eu vou ter que dar um tempo. Eu vou ter que parar um pouco, vou ter que, como disse o pastor Daniel ontem, eu preciso investir na minha família, e aí ele para de investir os seus dons e os teus talentos. Aí, a ministração de hoje de manhã é o líder e o processo de libertação. Todos os líderes e todos os que estão fazendo a obra de Deus estão em guerra. Tem guerras por dentro e tem guerras por fora. Eu quero fazer primeiramente uma introdução sobre a terra que Deus nos deu para semear. A terra, como é que é essa terra em que nós semeamos o Evangelho?
No cristianismo não existe dualismo, ou seja, a teoria de que existem duas forças da mesma grandeza e potência que rivalizam. Não, não existe. A verdade é que temos um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, de um lado, e Satanás, um anjo caído que é uma criatura derrotada. A guerra entre essas forças, ela já foi resolvida lá na cruz. Nós não precisamos derrotar Satanás, porque ele já foi derrotado. Mas nós precisamos resisti-lo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O teu ministério, tuas lutas, tuas batalhas. Eu quero introduzir falando um pouco do sistema religioso brasileiro, essa terra que Deus nos deu, esse solo. A herança espiritual no Brasil, primeiramente com os povos indígenas que aqui estavam, eles cultuavam e cultuam os mortos, conviviam com o espírito de mortos e recebiam orientações espirituais através da pagelança. Quando os colonizadores aqui chegaram, encontraram o culto deles. E encontraram, sabe o quê? Cigarro. Eles queimavam folhas de fumo com as suas bambus, com as suas camas, e inalavam aquela fumaça e davam para os colonizadores, que tonteavam e achavam aquilo um barato. Achavam um barato aquilo. E eles foram se interessando porque começaram a ficar viciados um bambu comprido. Subia a fumaça para a cabeça, os portugueses ficavam meio tontão. O cigarro nasceu da pagelança, do culto que aqui se fazia aos mortos. Por isso que é tão difícil de largar o cigarro, pastor. Sim, ele nasceu no culto da pagelança. Os europeus disseram assim: mas dá para fazer um dinheiro com esse negócio. Nós vamos melhorar esse negócio. E aí o mundo inteiro conheceu o tabaco, do culto aos ancestrais. Quem foi depois veio os orixás africanos. Muitos dos escravos que vieram para cá eram sacerdotes nas suas tribos, e aqui implantaram, através do catolicismo, a sua religião. Eu fui em Pelotas em um sítio lá da cultura do charque. A gente tinha as fazendas da cultura do charque, e a guia turística foi nos dizendo: bem, aqui ficava a parte dos escravos e aqui era a missa. E ela levantou a toalha de uma pedra e disse assim: os escravos não se dobravam diante da imagem que o padre colocava. O nome da estância era Estância São João Batista. Então, eles pegaram com conchinhas da praia e colaram na parede duas entidades. Uma feminina, entidade das águas, e uma masculina, de Ogum, fizeram com conchinhas. Botavam a toalha por cima e a entidade católica para a missa. Quando eles se dobravam, dizendo a guia turística, eles não se dobravam à imagem católica, mas à imagem que eles tinham colado embaixo. Então nós já temos duas matrizes que influenciam. O Rio Grande do Sul é o estado da nação que tem o maior número de praticantes de ocultismo, de religiões mediúnicas, de invocação de espíritos. Nós, infelizmente, batemos Bahia e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é bem menos, bastante evangelizado, mas o Rio Grande do Sul tem muito, é mais. Então nós estamos em guerra. E depois surgiu na França o espiritismo kardecista, segundo Allan Kardec, chamado no Brasil de o espiritismo alto, e as religiões de origem afro, o espiritismo baixo. Mas todos eles são com aquele 1/3 dos anjos caídos que foram expulsos juntamente com Lúcifer. A feitiçaria é uma negociata escusa que se faz escondendo-se de Deus. Como eu não posso trazer para Deus os pedidos escusos, porque Deus não aceita, então eu negocio com
com o mundo dos espíritos, casamentos desfeitos ou ilícitos, destruição do negócio do outro, roubar a felicidade do outro, querer saber alguma coisa do outro. Então eu parto para isto. 70% da população brasileira se diz admirar e crer na religião dos espíritos. Então nós estamos num período, num tempo, num território difícil. Na realidade, feitiçaria é a manipulação. Obrigado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A feitiçaria é a manipulação dos poderes para controlar nossa situação, o futuro, as circunstâncias. A feitiçaria é obra da carne. A feitiçaria é quando ela está a serviço do eu. Eu quero muito alguma coisa. Então, eu sei que Deus não vai me dar, fruto da minha cobiça, do meu desejo, mas no mundo da feitiçaria eu posso negociar. E com uma vantagem, eu não preciso me tornar membro da feitiçaria. Eu posso pagar o trabalho e ir embora. Eu posso ir uma vez, fazer a minha leitura de mãos, colocar as cartas, e eu não tenho envolvimento, eu não tenho compromisso. Fui uma vez lá, pastor. Eu fui com uma amiga e ela não sabe que ali ela criou um vínculo com as trevas. A idolatria, o ser humano procura alguém para adorar. Deus criou o ser humano para a sua adoração. Mas quando uma pessoa nega-se a adorar a Deus, ela vai adorar alguma coisa. A idolatria pode ser expressa através de religião ou de religiões, de pessoas, do materialismo, do corpo, de objetos, de dinheiro, de lugares e do próprio egoísmo que a gente chama de egolatria. Então, a idolatria, ela está presente. Nós às vezes achamos que a idolatria se restringe apenas a ter uma imagem de algum santo ou de algum orixá em casa. Mas hoje existem idolatrias modernas. Hoje se faz idolatria de um esportista, se faz idolatria de um artista, se faz a idolatria de um intelectual, se põe camisetas de um revolucionário, se faz idolatria de uma entidade política. Idolatria. A idolatria tem lugar no coração humano que é o lugar de Deus. Como eu não me rendo a Deus, eu preciso ter algo para me reverenciar. Os jovens, eles procuram sempre ter uma bandeira, uma causa para se envolver. Alguns vão... Se alguém acha que futebol é simplesmente um esporte, não. Se tornou uma religião. Outro dia eu vi meu time, minha religião. É verdade. Quando vai na casa de um que é idólatra, você vê toda a casa cheia de quadros, de bandeiras, de flâmulas. Ele tatua no corpo, o emblema do seu time. Ele não pensa outra coisa. O ingresso vai ser R$200, ele não está nem aí para isso. Porque ele não vai perder. Está na primeira divisão, está na segunda divisão. Isso não faz diferença nenhuma. Pode não ter dinheiro para comer, mas ele vai ir no jogo. Ele vai. Ele vai comprar uma camiseta do seu time que custa R$300, R$400, R$500, R$1.000. Alguns compram dos clubes da Europa e importam. Aí se converte, fala numa oferta, fica irritado com o pastor. Essa igreja só fala em dinheiro. Porque acho que eu estou encontrando alguns ídolos aqui no meio. Quando ele converte, ele não lembra o quanto que ele colocou de dinheiro. Eu sentei numa pedra com um homem e ele disse: pastor, para um trabalho de feitiçaria, que eu queria muito a mulher que estava num outro casamento, eu queria ela para mim. Eu paguei R$25.000. E foi atendido.
Só que aqueles casamentos feitos assim, duram muito pouquinho. Ele disse, paguei. Quando a pessoa tem uma obsessão, tem uma idolatria, ela não vê limites. Deus condena a idolatria, diz a Bíblia, em Deuteronômio 18, 9 a 15, você pode abrir a sua Bíblia, marcar. Estou fazendo uma introdução para a gente entender que nós estamos em guerra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus, então diz, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. A Bíblia estava dizendo que Deus ia tirar aqueles povos de lá justamente por causa da idolatria, da feitiçaria, e daria aquela terra para o seu povo, para ele ser unicamente adorado. Esse ainda é o propósito de Deus. Deus ainda quer a mesma coisa. Por isso em Apocalipse 21 diz que Deus fará um tabernáculo com o homem, e ele será Deus e o seu povo. Haverá somente nós e o Senhor, nem mais sol, nem mais estrelas, porque a própria glória de Deus. Deus tentou fazer isso com Israel. Eu vou dar para vocês, porque a idolatria, a feitiçaria, eles queimam seus filhos, subiu até mim, eu vou removê-los e vou dar a vocês. Deus condena em Levíticos 26 toda forma do espiritismo. Quando alguém se virar para os necromantes, os que invocam os mortos, os feiticeiros, para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meu povo. Perceba que Deus tem juízo completo sobre estas obras, mas como elas crescem muito, e nós estamos falando que nós somos obreiros, servos de Deus, em uma terra forte. Com tais práticas, o homem dá direito legal ao diabo de entrar na sua vida. E ele só vai sair quando o mais valente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores entrar. Diz Lucas 11, 20 e 21. Somente quando acontecer uma rendição da pessoa, que a potestade, aquela obra demoníaca que entrou com a permissão da pessoa ou por consagração quando ela era criança, vai precisar sair. Deus, em Êxodo 20, verso 2, Deuteronômio 4, 12 a 20, proibiu esculpir imagens sobre ele, levantar os olhos para o céu para não ser seduzido pelos astros criados por Deus, os adoradores do Deus Sol, do Mitras, que o Império Romano adorava. Deus proíbe os casamentos mistos com povos pagãos, em Deuteronômio 7, de 1 a 14. Por que Deus proibiu? Ele diz, essas mulheres vão trazer os seus deuses e vão perverter o coração de vocês. E como eu disse que Salomão terminou mal, por todos os casamentos que ele fez de alianças, mulheres povoaram o Israel com idolatria, os seus povos. Os livros de Crônicas e Reis relatam a rebelião dos reis, quedas de reis que deixaram a idolatria e a feitiçaria entrar. Por que essa advertência tão radical? Salmo 96, 4 a 5. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Aleluia. O Salmo
106, 34 diz assim, a 38. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada pelo seu sangue. Salmo 106, 30. Agora é uma leitura que o plano de Deus não deu certo. De colocar um povo de propriedade exclusiva sua, que não iria se contaminar com a idolatria, nem com a feitiçaria. E aí eles foram para o cativeiro babilônico e foram destruídos completamente. No ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, foi totalmente destruído. O povo pode carregar ídolos não nos braços, mas no coração. Diz Ezequiel capítulo 14, 3 a 6. Filho do homem, esses homens levantam ídolos dentro do coração e puseram diante de si o tropeço que os tira, que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, assim diz o Senhor. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolo dentro do coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha, aqui Ezequiel está dizendo que há um outro lugar de ídolo, que não é mais nas paredes, ou pendurado no pescoço, ou tatuado no corpo. Agora, os ídolos que ninguém vê, aqueles que Deus vê. E diz, há algo que está ocupando o coração. Por que alguns não conseguem servir a Deus completamente? Porque eles estão mancando entre dois caminhos. Entre seguir a sua vontade, de aparecer, de crescer, de ser alguém. E ontem nós fomos muito advertidos com relação a isso. E fazer com que Jesus cresça. Eu acho tão lindo a relação de João Batista com Jesus. Os discípulos de João Batista pediram, olha, nós queremos ir seguir Jesus. E o João Batista libera, diz assim, sim, podem ir, eu não sou digno de desatar as correias da sandália daquele homem, podem ir. E a forma como Jesus honrou o João Batista, disse, olha, entre os nascidos de mulher não houve homem tão digno que nem ele. Quero que você entenda que esta coisa de companheirismo, de servir a Deus, de intimidade, não tem um ídolo no coração. A nossa vontade é servir a Deus, mas há muitos ídolos. Você sabe que seu marido pode ser o teu ídolo? E mulheres assim, se o meu marido morrer, não sei o que vai ser de mim. Eu vou morrer. Eu vou me jogar no caixão junto. E me leva, eu quero morrer. Eu não tenho mais vida sem o meu marido. Um mês depois, ela chega na igreja, pastor Wagner. Pastor, eu queria te apresentar o meu amigo. Esse aqui está visitando a igreja hoje. Sim, mas como assim? Ia morrer desesperadamente. Ídolos no coração. Tem uns que fazem da sua empresa um lugar de idolatria. Na igreja é uma pessoa, na sua empresa é totalmente diferente. É olho por olho, dente por dente. Não toca nisso, não mexe naquilo. Há ídolos que a gente nem gosta de tocar porque a pessoa ela acha que idolatria somente são imagens de santos. Mas eles têm alguns ídolos. É interessante que pessoas trocam de igreja, trocam de mulher, mas nunca trocam de clube de futebol. Já notaram isso? Nunca trocam. Aquilo vai que vai, até o fim, até morrer. O clube nunca deu nada para ele, nada, só tirou. Mas ele ama, teve um tempo, eu fui criado em estádio de futebol pelo meu pai, tinha um saquinho transparente com um líquido amarelo. A gente tomava banho, ia para o estádio bonitinho, vinha aquele saquinho voando da arquibancada de cima assim, ó.
Só quem foi nesse negócio sabe disso, Danielzinho, então, né? Mas é a paixão, é a idolatria, é o fanatismo. Os ídolos se tornam realmente morada de demônios. A renúncia na idolatria. Josué 24:14 diz: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Vocês, Isaías 30:22, vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. Porque a Bíblia, sempre no momento de renovação e de aliança, precisa haver um rompimento. Para que Deus possa abençoar, então tem que se romper com as cordas da impiedade. O escritor Kurt Koch, em seu livro, ele escreveu: o diabo se assenhoreia do praticante e dos seus descendentes, ainda que esse não saiba, nem tenha tido contato com a idolatria. Mesmo depois da conversão, o diabo ainda reclama os seus direitos. Uma pessoa que foi do mundo da magia, da feitiçaria, foi criado nisto, não tem o direito de soltar da mão de Jesus. Não tem. Não tem esse negócio de eu vou dar um tempo. Por quê? Aquele que habitava na casa antes quer a casa de volta. O cavaleiro que perdeu o cavalo quer o cavalo de volta. E alguns, depois de um tempo assim, vão ficando bobos, autoconfiantes, se tornam independentes e vão esfriando, se afastando uns poucos, porque ele achou defeito na igreja, ele afastou na metodologia, ele começa a se sentir assim, superior, ele não se submete mais a ninguém. Uma pessoa que foi praticante, que foi envolvida, nunca deve soltar da mão de Jesus e sempre deve estar debaixo de autoridade, de cobertura espiritual, de orientação, praticando prestação de contas, dizendo assim: ora por mim, irmão, me ajuda. Satanás, ele perde sempre, mas ele sempre volta, sempre. Ele vai tentar de novo, ele vai até que você dá uma legalidade, ele vai entrar novamente. Eu tive esse ano, talvez o inverno, o resfriado, a gripe mais longa. Eu aí entendi que a idade está chegando. Tive um gripão de 21 dias. Tosse. Pensei que eu nunca mais ia parar de tossir, de tanto que eu tossi naqueles dias. Que coisa. E era uma quinta-feira muito fria. E a Cândida disse: não, hoje tu não vai sair de casa. Manda quem pode, obedece quem precisa, né? Hoje tu vais montar o berço da nossa neta, que não tinha nascido ainda. Tu vai ficar em casa, vai fazer. Então tá. Ficar. Lá pelas 10 da noite toca o telefone. Ele disse: pastor Mário, uma vizinha aqui está horrivelmente demoniada desde as 6 horas da tarde. Tu podia vir aqui? Eu disse assim, pensei, quem é que mora lá perto? Quem é que... Gente, eu gripado, uma noite fria, não tinha nem voz assim, eu já falo baixo. Aí, puxa, pensei em fulano, pensei em ciclano, e o irmão falando assim: olha, tá feia a coisa aqui, já são mais de 3 horas que eles estão lutando aqui. Disse assim, né? Não me vi, aí eu baixei o telefone, disse assim: Senhor, quem é que eu mando para lá? Espírito Santo, é para tu ires. Eu disse: ô irmão, daqui a uns minutos eu estou aí, não uns 15 minutos eu estou aí. Aí, eu disse: mas por que tem que ser eu? Por causa do vizinho. Então tá bom. Aí disse: Cândido, eu preciso sair. Ah, eu te disse que tu não ia sair. Aí eu expliquei a situação. Tá, então vai. Eu já terminei o berço, montei o bercinho, tá tudo prontinho lá em cima. Estou dirigindo para lá, chego na frente da casa, um griteiro, um som alto. Meu Deus do céu. Senhor Jesus, agora que tu me trouxe aqui, agora é contigo o negócio, eu estou aqui só de corpo. Cheguei lá no quarto assim, os homens estavam segurando ela assim, um suador pingando.
uma noite gelada. Disse, meu Deus do céu. Aí chegou mais uns gritão. Aí, Senhor Jesus, agora aqui vamos ter que entrar em campo. Fiz a volta na cama, segurava pelos pés, o marido pelos braços. Ele disse, tá, fiz assim, sinal com a mão. Agora para. Um diz uma coisa, outro diz, o sangue de Jesus tem poder e sai, Satanás. Disse, não, faz favor, vamos calmar a situação aqui. Aí, todos extenuados, o marido pingava suor. Eu disse, Senhor Jesus, o que tem aqui? Estou orando em espírito, estou quieto. Estou orando em espírito. Ela pediu a morte. Tá. Entendi. E o Senhor Jesus estava ali, deu uma ordem, os demônios foram embora. Aí quando ela veio assim, o quarto ficou vazio. Ficou mais ninguém. Eu disse, filha, o que aconteceu? Eu disse, essa semana eu descobri que eu tenho nódulos, possivelmente é um câncer. Eu me desesperei e eu disse assim, eu quero morrer. Ela, crente de uma igreja, ela disse para Satanás, me leva, eu quero morrer. Olha, deu um trabalhão. Quero dizer para você que Satanás está precisando às vezes de uma legalidade para ele entrar. Então você que já foi disso, nunca se torne independente, soberbo. Eu fui criado nisso, sei do que eu estou dizendo. Satanás odeia você. Ele não tem nada de bom para te dar. E quando você estufa, cria, como disse o pastor ontem, peito de pombo, né? Você está dando vantagem para ele te enganar. Agora, você está no outro time. Você está no time dos libertadores. Você está no time dos ganhadores. Você está no time dos vencedores. Né? A porca lavada não volta a se revolver no lamaçal. Não volta. Mesmo que a feitiçaria, irmãos, ela é muito mais rápida em te dar o que você pede. Sim, dá mesmo. Porque não mede as consequências, quer te atrair, te distrair, depois te destruir. Quer fazer tudo isso na tua vida. O espiritismo como um todo é fruto do desejo de entrar em contato com pessoas já falecidas. É para alcançar salvação pelas obras humanitárias, racionais. É a reencarnação da alma. É a comunicação entre vivos e os mortos. Na França, Léon Hippolyte Denisant Rivail, autodenominado de Allan Kardec, publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nós temos tudo isto que está contribuindo para nos destruir. Mas nós ganhamos o Rio Grande do Sul. Nós ganhamos um estado que derramou muito sangue inocente. Na chamada Revolução Farroupilha. Derrama sangue inocente com sacrifícios de Moloque, sacrifícios humanos. Muitas crianças desaparecidas que nunca mais vão ser encontradas são capturadas para sacrifício humano. Pratica-se sacrifício humano. Pratica-se. Nós precisamos estar preparados para a realidade. A terra em que Deus deu para você evangelizar. Você tem que entender, eu estou em guerra. Pastor, mas eu não tenho chamado para a libertação. Não, irmão, você não entendeu. Você está em guerra. Um tempo atrás, tem alguns irmãos dessa cidade aqui. Nós colocamos um obreiro numa cidade aqui do litoral. Não vou dizer que senão eles vão começar a rir. Está recém começando a obra lá, né? E nós ficamos de dar apoio para esse obreiro lá naquela cidade do litoral. E ele tinha feito seminário, estava lá, né? E me ligou quarta-feira. Disse assim, Pastor Mário, hoje eu tenho uma célula em que vai uma mulher que dizem que ela incorpora. E o que eu faço se ela incorporar? Aí eu, por telefone, faça isso, assim, assado e tal, né? E tal. Era quarta-feira, eu tinha reunião de célula numa outra casa e tal.
E eu normalmente ando com o meu celular no silencioso, acho feio quando tu está numa célula, tocar telefone. E terminou a célula, lá tinha 16 ligações não atendidas do obreiro daquela cidade. Aí, 11 horas da noite, eu ligo. Disse, irmão, você me ligou. Agora não adianta mais. Vocês são assim mesmo. Na hora que a gente precisa, vocês nunca atendem a gente. Mas, irmão, o que foi que aconteceu? Pastor, estava tudo certinho, todo mundo dentro da casa, uma casa de madeira, tudo certo. Começamos a cantar um hino, a mulher se levanta, dá um berro de Hulk, se joga em cima do sofá, as crianças começam a chorar, os visitantes disseram, que é isso? Eu não venho mais aqui. Eu fiz o que tu disse. Aí ela ficou mais braba ainda e começou a derrubar tudo. Sim, o que tu fez? Eu tirei todo mundo dentro de casa, fechei a porta dela, deixei ela encerrada lá dentro. E comecei a te ligar. É mesmo? E o que aconteceu? Aí eu liguei para um outro pastor que também não me atendeu. Aí eu fiquei escutando na parede, vi que estava mais calma. Eu abri a porta, a senhora está bem? Ai, não sei o que aconteceu aqui. Não, acho que, não sei o que aconteceu aqui. Mas a senhora está bem? Então tá. Então, a gente terminou a célula, mas não tinha mais ninguém, todo mundo, ó. Vazou. Isso pode acontecer com você de repente. Eu fui fazer uma reunião de casais, pastor. De repente. Eu estava numa visita lá, de repente. Aí eu vou chamar o pastor. Para de ser covarde. Essa conferência é para dizer que você recebeu autoridade. É você que recebeu autoridade. Se nós formos depender, não, vou chamar a irmã XB, que ela é do negócio. Não. Eu quero dizer para você, você recebeu autoridade e precisa entender que essa autoridade, ela é extremamente importante. Ou você exerce autoridade, ou os demônios vão exercer a autoridade deles. É simples. Ou você repreende, toma pé da situação, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Nós estamos nessa conferência para levantar, despertar, conscientizar, capacitar todos para poderem destruir as obras do diabo, em nome de Jesus. O reino de Deus não avança se não tem conquista de território. O reino de Deus não vai avançar. Uma pessoa é um território de Satanás. Às vezes é uma casa, depois de uma casa é um bairro, depois de um bairro uma cidade. Vai começar talvez por uma pessoa. E aqueles vão dar muito resultado. Abra comigo, agora nós vamos começar a pregação. Agora até alguns desanimaram do lado de cá. Eu pensei que estava no fim, o pastor está dizendo que recém está começando. Atos 16, glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, 16. Glórias a Deus. Atos 16. Atos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o espírito saiu. Aleluia, glórias a Deus. Aqui está o que tem a ver conosco. Paulo, Silas e Timóteo estão na segunda viagem missionária e o Espírito Santo de Deus os conduziu
para esta região da Macedônia. Paulo diz que teve uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele vai. Chegando nessa cidade de Filipos, possivelmente não tinha sinagoga, ele sempre começava pela sinagoga pregando, procurou um lugar para oração, e foi e encontrou ali algumas mulheres orando na beira da praia. E indo para o lugar de oração, uma moça que era adivinhadora, ela tinha um demônio chamado de Piton. Esse demônio, ele era da mitologia grega, que fazia parte daquele demônio de adivinhação, de profecia. Em algumas Bíblias aparece ela como a jovem pitonisa, porque ela tinha a capacidade de revelar coisas, de trazer conhecimento sobre tudo isto. Mas o Paulo, indo ali, já indignado, né, vai na direção dela para orar com ela. Né? Piton era a serpente que guardava o lugar sagrado de Delfos, das profecias divinas. E aí esse termo Piton se designa a qualquer pessoa que tem o poder de predizer o futuro. Bom, as atitudes de Paulo com as nossas atitudes. Paulo não procurou, não foi ao encontro. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa se tornar um especialista em libertação e conhecer o nome de demônios. Não é isso que nós não queremos dizer que você tem que tornar um especialista em Deus. Que você tem que ser um especialista no Evangelho, na palavra. Tem que ser amigo de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. É isso que nós estamos dizendo. Se você for cheio do Espírito Santo, os demônios virão ao teu encontro. Quando Jesus chegou em Gadara, ele desembarca depois de uma travessia violenta. Quem é que vem ao encontro de Jesus? O Gadareno. Né? O Gadareno. Quem vem? Vem porque luz e trevas. Pessoas vão te atacar do nada. Vão falar mal de você. Eu não fiz nada. O que há em você precisa brilhar, luzir. Isto é simples, não tem nada de complicado. Você não é um caça-fantasma. Assim, estou vendo demônio aqui nessa parede. Bobagem. Jesus nunca fez isso. Mas quando os cativos vinham, ele os libertava. Nós estamos dizendo que Paulo não provocou aquela menina. E ela todos os dias ficava dizendo coisas. Mas o segredo, indo para o lugar de oração. A libertação conta com a oração. Não tem libertação sem oração. Indo para o lugar de oração. Indo para se tornar um especialista em Deus. Nós não vamos discorrer que um manual conheça as 7 linhas dos caboclos, conheça as linhas das... Não. Queremos que você seja um especialista em Jesus. Você seja cheio do Espírito Santo. E quando você se deparar com uma guerra no teu ministério, na célula, na tua casa, você está com a espada indo para o lugar de oração. O discernimento de espírito acontece com a proximidade, a intimidade com o verdadeiro Jesus. Você não precisa saber o nome dos demônios para vencê-los, mas você vai precisar estar cheio. Os demônios sabem quem nós somos, sabem quem você é. Eles sabem exatamente tudo o que tem acontecido na tua vida, na tua história. Eles têm conhecimento sobre você. E aqui Paulo está
começando uma igreja em Filipos. Esta igreja veio a ser a igreja querida de Paulo. Veio a ser a menina dos olhos. Os filipenses nunca abandonaram Paulo, nunca. Ele só recebia notícias boas de lá e eles mandavam recursos para Paulo onde estava. Timóteo pastoreou essa igreja. Havia coisas boas lá. Então, estou dizendo, ele plantou uma igreja, mas ele teve que enfrentar os demônios daquele lugar. Ele precisou entrar em guerra naquele lugar. Você vê todo o capítulo que Deus, de fato, foi fazendo lá. Para mais. A segunda coisa é que as grandes mentiras têm um pouco de verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Essa menina estava dizendo alguma coisa errada? Não. Estava mentindo? Não. Mas pastor, o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Dele não pode sair verdade. Para atrair a mim e a você, para distrair a mim e a você, se coloca um pouco de verdade. A pior mentira é aquela que tem um pouco de verdade. Veja as campanhas políticas, veja as campanhas de marketing, né, de crédito fácil, que é dinheiro na mão, mas eles não contam tudo. Eles não contam tudo. Aí você, apertado, vai lá e se enrola. As grandes mentiras usam um pouco da verdade para atrair os ingênuos. Há em casas espíritas, lojas maçônicas, existem em casas de umbanda também, existem bíblias expostas. Benzedeiras usam o nome de Deus sem revelar a fonte da magia. É um pouco. Jesus, certa vez, repreendeu o apóstolo Pedro, em Mateus 16, 23, ele diz, saia da minha frente, Satanás, ou arreda Satanás. No próprio corpo ministerial, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro estava aconselhando Jesus a não ir a Jerusalém. Eu lembro que o pastor Márcio Valadão, ele fez um voto com Deus sem contar para ninguém. Ele andou descalço 40 dias. 40 dias ele andou descalço. Porque ele entendia no espírito que satanistas tinham penetrado na igreja. Mas ele não sabia onde estavam. Então, ele andou 40 dias de pé descalço, silenciosamente. E descobriu que já entre os pastores, já haviam pastores que tinham conseguido, satanistas que tinham conseguido serem ordenados pastores. E tinham 3 já dentro da lagoinha para destruir tudo. Então nós não estamos falando de coisas tão pequenas e simples como um trabalho de encruzilhada. Nós estamos falando de que há uma guerra para destruir a igreja. Começando pelos líderes, começando pelo seu pastor, começando pelo anjo da igreja, mas vai atingir você. Você é líder da intercessão, você é uma mulher de oração, você é líder de célula, você é líder de ministério de casais, você tem um ministério sendo desenvolvido. Nós estamos falando para você. Satanás ele vai trazer sim um pouquinho de verdade. Parte da nossa missão é destruir as obras do diabo em 1 João 3,8. E aquela jovem recebia muitas pessoas sob pagamento aos seus senhores. Era uma porta de Satanás que precisava ser fechada. Eu estou olhando ali bem na minha frente, tinha uma pitonisa aqui conosco, a Lisiane. Fica em pé, Alice. Essa jovem senhora, ela não era cristã, né, óbvio, e ela recebeu por parte da avó, né, uma entidade de adivinhação. E o marido dela trabalha numa empresa com um irmão aqui da igreja, e ele contava, minha casa está sempre cheia de gente que vão lá e para ela incorporar, e ela conta tudo da vida deles. E ele não era cristão, o marido dela, e disse, quem sabe eu peço para o meu pastor ir lá e tal. Eu disse, olha, mas acho que era uma manhã, acho que umas 10 da manhã, né? E aí eu perguntei como é que era. Ela disse assim, não, depois que ela toma um copo de alguma coisa, né, uma bebida alcoólica,
De repente chega a entidade e ela conta tudo. Tudinho, tudinho. Aí os colegas de trabalho deles, não, vou trazer mais. A casa estava sempre cheia de gente, mas queriam que ela ficasse incorporada. E o marido, cansado daquilo, disse assim, não temos mais vida, não temos mais nada. Ela também não queria, mas não estava no domínio dela. Então, um dia, uma manhã, nós chegamos para conversar, eu perguntei, você gosta disso? Pastor, eu não gosto disso. Me sinto usada pelas pessoas. E você quer se libertar? Ela disse, eu quero. Felizmente o marido dela estava junto. Porque quando nós fomos falar assim, Senhor Jesus, ela ficou um Hulk, irmãos. Olha, ficou um Hulk. Eu disse, Deus, olha só, os pequenos frascos, né? Essa menina pitonisa, ela dava lucro, dava dinheiro. Muitas pessoas não deixam a magia, porque a magia dá dinheiro, dá lucro. Sim, dá lucro. Aquele dinheiro não se aproveita para nada, mas dá lucro. O uso da autoridade espiritual, quero já ir para o final. Tendo, Lucas 9:1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Paulo se dirigiu diretamente ao demônio Piton. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que você saia dela. Versículo 18. A autoridade, ela é exercida pela fé. Eu posso saber versículos de cor. Eu posso saber orar, mas ainda posso não ter o exercício da autoridade. A autoridade se conquista com relacionamento e o exercício da fé. Mas esse demônio não está me obedecendo. O demônio não está me obedecendo porque falta o exercício de autoridade. Quando você está dirigindo pela BR e uma caminhonete azul marinho com adesivos amarelos, né? Ele para do lado e faz um sinalzinho para você, só um sinalzinho. Você para o carro ou não para? Para. Aquilo é autoridade. Você reconhece a autoridade. Quando você orar e levantar as mãos, os demônios precisam ver a autoridade, ou seja, o autor mora em você. Eles precisam ver que o autor mora em você. Opa, parou. É isso que nós estamos querendo dizer para você. Você não está tirando férias na terra. Nós estamos em guerra. Não se conquista nada sem guerras. Não se conquista nada. Às vezes é a guerra do espírito contra a carne. Você se converte, o Espírito Santo vai te ajudar e a carne vai resistir e vai até chegar no processo de santificação. Mas quando já tem a obra de Satanás implantada e você vai poder ter a oportunidade de ser usado por Jesus. Às vezes vai ser um espírito de enfermidade como aquela mulher encurvada, já 18 anos. E Jesus diz, ela tem um espírito de enfermidade que leva ela a ficar encurvada. E você vai ser usado por Deus. Nós estamos dizendo que você não tem a opção de dizer, mas eu não quero. Se há luz em você, a luz vai ofuscar as trevas. As trevas vão se levantar contra você. E quando isso acontece, Jesus disse, se eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus é chegado em você. Quando existe avanço do reino de Deus, vai haver libertações, cativos. Jesus começa o ministério lendo, recitando. Isaías 61 diz que o Senhor me chamou para pôr em liberdade os cativos. A igreja também, você nessa conferência do Imersos, precisa entender, eu posso ser usado por Deus para libertar os cativos. Então, não basta apenas crer que o sangue de Jesus tem poder, é necessário estar debaixo do sangue, da cobertura, da autoridade recebida. E na mesma hora o Espírito saiu. Para o reino avançar, em muitos casos haverá o confronto. Eu e você seremos instrumentos para destronar principados e potestades. Queria convidar para você ficar em pé.
Eis que eu dei a vocês, Lucas 10, 19 e 20. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras, serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está registrado no livro da vida. Glórias a Deus.